Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar as 8 questões de direito penal e as 6 questões de processo penal que vieram no concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, aplicada dia 8 de outubro pela IBAD. Nós vamos comentar o gabarito preliminar proposto e vamos dizer se tem alguma questão passível de anulação ou passível de troca de gabarito. Beleza? Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like, que o vídeo vai ser muito bom para essa prova e para conhecimentos futuros das próximas provas que você talvez venha a fazer também. Então, senhores, vamos começar aqui pela questão 47. Uma questão que a gente trabalhou bastante nos nossos simulados e na semana de revisão. Tenho certeza que os nossos alunos gabaritaram essa questão, inclusive vários alunos mandaram feedback positivo, dizendo que mandaram muito bem nas questões de direito. Então, a IBAD trouxe na questão 47 uma historinha, onde no dia 10 de janeiro, na cidade de Vila Velha, João foi baleado ao reagir a um assalto. E no finalzinho lá da questão, ele te pergunta qual foi o dia do crime. E a gente já trabalhou isso diversas vezes, o Código Penal adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, ou seja, vale o momento da ação, não importando o momento do resultado. Então não importa se ele só veio a falecer no dia 30 de janeiro, vai valer quanto ao tempo do crime, apenas o dia 10 de janeiro. Então o gabarito que a IBAD trouxe, e a gente concorda plenamente, é o gabarito letra A. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Então é uma questão bem tranquila de resolver, que todas as outras opções de cara você já matava. A questão 48, rapaziada, é importante destacar que a gente está usando a prova tipo 1, beleza? A questão 48 fala sobre o concurso de pessoas. Então, na alternativa A, diz que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, essa é a regra. Mesmo quando elementares, aqui está o erro, tá? Quando elementares, elas se comunicam. Bem letra de lei também, a partir do artigo 29 do Código Penal. Letra B, será aplicada a pena do crime mais grave, ainda que algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves? Não, né? Também está na lei. Será aplicada a pena do crime menos grave. Letra C, que é o gabarito, perfeito. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Perfeito. Letra D, as circunstâncias e condições de caráter pessoal sempre se comunicam? Errado. E a pluralidade de agente não configura como elemento do concurso dos crimes de concurso necessário? Errado, né? Tem que ter pluralidade de agentes, sim. Tudo bem? Vamos para a questão 49. José Maria, servidor público, chefe da unidade, por indulgência, essa palavra que a gente martelou bastante, rapaziada, bastante, na semana de revisão, quando a gente falou lá dos crimes contra a administração pública. A IBAD costuma cobrar bastante esse ponto da matéria. Nós falamos isso nos grupos, falando para os alunos. Então, espero que vocês tenham acertado. Muitos alunos mandaram bem na prova, mas esse aqui é o tipo de questão que foi guerra avisada. Falou em servidor público, chefe, por indulgência, deixar de responsabilizar, então, eu ainda falei. Falou a palavra indulgência, já pensa na letra E aqui, ó, condescendência criminosa, tá bom? E foi justamente o gabarito da questão. Condescendência criminosa, 49, não tem o que se discutir. Questão 50. De acordo com a lei dos crimes hediondos, né, 8072/90, aí ele quer saber qual das alternativas aqui é um crime hediondo. A gente também trabalhou na semana de revisão, nos simulados, falamos bastante, inclusive no grupo gratuito, foi material disponibilizado gratuitamente sobre os crimes hediondos. E das opções abaixo, o único que é crime hediondo é o estupro de vulnerável. Beleza? Gabarito letra A, perfeito também. Questão 41. É correto afirmar que a prisão temporária, então trouxe aqui uma questão sobre prisão temporária. A IBAD também cobrou prisão temporária na PEMERG, na última prova que ela aplicou. Ela gosta desse tema, a gente consegue visualizar isso. Será decretada pelo juiz
E ele quer saber qual é o prazo, né? Qual é o prazo da prisão temporária. Isso também foi trabalhado que o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Se for crime hediondo, 30 dias, prorrogável por mais 30. Então, aqui não tem o que se discutir, também letra de lei bem tranquila. Questão 52. Perpétua do socorro acha-se ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, falou em liberdade de locomoção, aqui já é o ponto mais importante da questão. Por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa hipótese, o remédio constitucional cabível, qual é? Falou de liberdade de locomoção, rapaziada, já podem pensar em habeas corpus, tá bom? Então, gabarito da 52, letra B. Habeas data é referente à informação e o mandado de segurança é quando não cabe nem habeas data, nem habeas corpus em direito líquido e certo, tudo bem? Contra abuso de poder também. Então, a questão 53 diz o seguinte: durante uma ação penal, o MP, por entender haver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, requereu que seja submetido a exame médico legal. O procedimento a ser instaurado é denominado de. Então, aqui é questão de sanidade mental, né? Uma questão incidente que pode ocorrer no processo. Isso aqui está previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal, 149 do CPP, beleza? Inclusive na fase de inquérito, é o que diz o parágrafo 1º. Mas aqui está falando o acusado, então, já na fase processual. Então, o caput do artigo 149. E o gabarito é letra A. Então, aqui não tem também o que se contestar. Matéria prevista no edital de vocês e cobrar de acordo com o texto de lei, tá? Não tem o que se contestar. Então, a gente percebe que essa prova de direito penal foi muito objetiva, muito objetiva. Eu só achei que a IBAD deixou a desejar porque, como eu vinha falando, a IBAD não dá para ter uma referência, não dá para ter um padrão. O banco de dados deles é muito pequeno, eles não têm muita bagagem em concurso. Normalmente, concurso de polícia penal, cai muita lei de execução penal. Eles não colocaram em direito penal nenhuma questão da lei de execução penal. E o policial penal trabalha justamente na execução da pena. Então, a lei de execução penal é a lei mais importante para esse cargo e eles não cobraram nenhuma questão sobre o assunto. Foi justamente isso que eu falei para os alunos na semana de revisão. Falei, rapaziada, não vamos focar tanto na LEP, vamos trabalhar de maneira proporcional todas as legislações, os principais pontos, porque a IBAD é imprevisível. Foi justamente o que aconteceu. Eu trabalhei a Lei 9099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Trata ali dos crimes de menor potencial ofensivo. Eu falei, rapaziada, prestem atenção nessa lei, nos princípios, no conceito de crime de menor potencial ofensivo, e você tem que saber ali quais são as medidas despenalizadoras e saber que essa lei não se aplica a casos de violência contra a mulher. Ponto. E a gente foi avançando nos estudos, e foi justamente o que caiu. O gabarito da 54 é a letra B, então considera-se infração de menor potencial ofensivo, que vai para o GCRIM, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Perfeito, letra de lei, não tem o que se discutir também na questão 54. Então, a prova de direito penal foi muito tranquila, bem letra de lei, não teve bola dividida, não tem polêmica, tudo bem? Não vejo nenhuma polêmica nessa prova de direito penal da IBAD para a Polícia Penal do Espírito Santo. Foi uma prova até simples, beleza? Quem estudou conseguiu uma boa pontuação aqui. Agora vamos para a análise das questões de processo penal. A gente falou muito com nossos alunos que o edital de processo penal estava muito atípico, muito diferente, mas até que as questões vieram bem objetivas, não entraram também em questões doutrinárias, que o edital estava bem doutrinário e pouco objetivo, mas a IBAD foi assertiva aqui, pelo menos cobrar questões letras de lei para não ter muita divergência. Então, sobre a Lei 12.846,
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil. Então, responsabilização administrativa e civil, não é penal, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. É correto afirmar, então, que é a opção correta. A responsabilização de pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual dos dirigentes? Não exclui. Os dirigentes ou administradores não serão responsabilizados? Errado, né? Serão responsabilizados. Desculpa. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração de responsabilidade, perceba aqui, ó, processo administrativo. Cabe ao MP? Não, nem ao Poder Judiciário, é CGU. Vai ter uma comissão que vai tocar esse processo administrativo. Letra D. Importará em reconhecimento da prática de ato ilícito investigada proposta. Não, proposta de acordo de leniência não importará em reconhecimento de ilícito. E o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Perfeito. O gabarito da questão, letra E, de eco. Foi bacana que essa questão aqui é uma lei que não é comum de ser cobrada em concurso de nível médio, ainda mais na matéria de processo penal, mas a gente conseguiu trabalhar esses pontos que foram cobrados em provas, nossos simulados e na nossa semana de revisão. Então foi muito boa a questão, nossos alunos conseguiram gabaritar ali sem maiores dificuldades. Agora vamos analisar a questão 56. A questão 56 ela tem um probleminha aqui na historinha antes da questão. Só que cabe recurso? Cabe. Tá? Se você errou essa questão, você pode fazer um recurso aqui. Não é um recurso muito forte, porque não interfere no entendimento da questão. Mas vou dizer para vocês o seguinte. O artigo 282 do Código Penal ele foi alterado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quando que ele foi alterado. Olha. 282 do Código Penal ele foi alterado em 2019 pela Lei 13.964. E ele tirou essa questão de decretar medidas cautelares de ofício. Então, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então, esse texto inicial aqui está errado, essa questão de determinar de ofício. Beleza? Tudo bem. Então, referente a isso, você pode fazer um recurso. Tá? Está desatualizado, conforme o artigo 282, que eu acabei de ler para vocês, parágrafo 2º. Sobre o comando da questão. O comando da questão é isso aqui, ó. Trata-se de medida cautelar diversa da prisão. Então, ela quer saber qual das opções abaixo é uma medida cautelar diferente da prisão. Você não precisava nem ler esse texto todo aqui. Só que se você errou a questão, tu vai recorrer. Tá bom? Vamos lá. Se falou cautelar diversa, então não pode ser uma prisão, né? Então você já elimina a letra B e a letra E. São medidas cautelares, porém são formas de prisão temporária e preventiva. Tudo bem. Aí você fica entre A, C e D. Monitoração eletrônica é uma espécie de cautelar diversa da prisão, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma certa. Internação permanente não existe, tá? Como cautelar diversa, é uma internação provisória. E essa questão aqui, letra D, está bem complicada, porque é o recolhimento domiciliar no período noturno. E eles colocaram no período diurno. Essa questão foi bem chatinha. Isso aqui está no artigo 319 do Código de Processo Penal. Beleza? Questão 56, gabarito, letra A, de alfa. Então, vamos agora à análise da questão 57. Ela trabalhou o tema provas no processo penal. E aqui você consegue matar essa questão com o conhecimento do artigo 155 desculpa pela letra, tá, rapaziada? E 156 do Código de Processo Penal. Então, o gabarito correto é a letra A, né? A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
Então, se a defesa alega alguma coisa, ela tem que provar. Se a acusação alega, ela também terá que provar. Então, a prova da alegação cabe a quem a fizer. Letra B. O objetivo da produção de prova é favorecer o MP? Não, né? É justamente a busca da verdade para convencer o juiz na sua decisão final. Letra C. A produção de prova não poderá ser requerida. Errado, né? Produção de prova durante a fase de instrução do processo, tá? Então, iniciou a ação penal, tem a fase de instrução que vai poder produzir as provas. Letra D. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, tá? É que ele colocou sem contraditório. Então, a prova ela tem que ser feita com contraditório, ou seja, se eu coloco uma prova no processo como acusador, a defesa tem direito de contradizer aquela prova que eu coloquei, e vice-versa. Quando a defesa coloca uma prova, a acusação tem direito de falar sobre aquela prova. Letra E. A produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, não poderá ser ordenada de ofício pelo juiz. Então, o artigo 156 fala, né, no seu inciso 1º, que o juiz poderá, sim, nesse caso, ordenar de ofício a produção de prova. Então, rapaziada, esse tema provas, a gente trabalhou bastante com vocês na semana de revisão. Bem tranquila a questão também, tá? Questão 58 fala sobre a interceptação de comunicações telefônicas, Lei 9296 de 96. Também trabalhada, foi uma questão tranquila. Trabalhamos esses pontos aqui na revisão com vocês. Muito tranquila a questão. Vamos lá, letra A. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pela autoridade policial? Não, né? É uma medida investigativa que invade a privacidade do cidadão, então ela tem que ter uma autorização judicial, ela é submetida à reserva de jurisdição. Então, só o juiz pode determinar a interceptação telefônica. Letra B. Será admitida a interceptação telefônica quando não houver indícios? Errado, né? É quando houver indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal. Letra C. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo representante do MP? Não, né? Quem determina é o juiz, a autorização do juiz. Perfeito? Letra D. Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Perfeito. Então, a interceptação telefônica, por ser uma medida muito invasiva, ela é em último caso. Então, a investigação está rolando e a gente não está conseguindo provas ou informações que levem à condenação daquele criminoso. E aí, se essas provas não puderem ser produzidas por outros meios, aí sim a gente pode pedir ao juiz uma interceptação telefônica, tá? Então, é uma medida que ela é em última hipótese, tá? Se tiver outros meios disponíveis, não será admitida a interceptação telefônica. Está previsto na lei. Letra E. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada de ofício pela defensoria. Errado. Pelo juiz. Então, só você saber quem determina, você já matava a letra A, a letra C e a letra E. Tá? E aqui você é bem tranquilo também. Ficava a letra D para você marcar. Agora vamos para a questão de número 59. O Código de Processo Penal estabelece no artigo 42 que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Então, se o Ministério Público não pode desistir, significa o quê? Ele não pode dispor, né? É indisponível a ação penal. É o mesmo princípio é a mesma característica do inquérito. Se for instaurado o inquérito, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, ele não pode dispor do inquérito, é indisponível. A ação penal, mesma característica, ela é indisponível, beleza? O Ministério Público não poderá desistir da ação, tem que concluir a ação penal. Então, gabarito da 59, letra A, tranquilo também. Questão 60, última questão da prova.
Então a gente percebe que a prova foi muito objetiva, não foi uma prova tão longa, tão cansativa quanto na PEMERGE, que a IBAD aplicou também. Eu acredito que foi porque aqui nós tínhamos 10 questões a mais, lá na PEMERGE eram apenas 50 em 4 horas. Aqui foram 60 questões em 4 horas e meia, ainda tinha uma redação. Então a IBAD foi bem consciente aqui em colocar questões mais objetivas, tá? Pelo menos nas matérias que eu lecionei, nas matérias que eu ensinei, que foi penal e processo penal, que eu estou analisando aqui com vocês. Então, de acordo com o Código de Processo, o acusado tem a prerrogativa e o direito de estar presente à audiência, quando da oitiva das testemunhas de acusação e defesa. A defesa realizada pelo próprio réu, sem a participação de advogado, é definida como... Então, é o próprio réu fazendo a sua defesa. Então, toda essa historinha aqui, que a IBAD falou, não presta para nada, né? Só para você perder tempo. O comando da questão é esse aqui, ó. A defesa realizada pelo próprio réu, sem participação de advogado, é definida como, gabarito letra C, autodefesa. Perfeito? Bem tranquilo, né? Até pelo nome da palavra a gente consegue matar. É mais aquela questão assim do candidato achar que é uma pegadinha, tá bom? A defesa técnica é a defesa feita por advogado, né? Então, com isso, a gente encerra a análise das 8 questões de penal e 6 questões de processo penal da prova da Polícia Penal do Espírito Santo, que a IBAD elaborou no dia 8 de outubro, uma prova muito tranquila, essas, pelo menos nas matérias que eu lecionei, eu não vi praticamente nenhuma possibilidade de recurso, a não ser a questão 56 da prova tipo 1, que o comando da questão está desatualizado, porque não é mais cabível medida cautelar decretada pelo juiz de ofício. Você pode fundamentar com base no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Você abre lá o Código de Processo Penal, você vai ver. Em 2019, esse artigo foi alterado, tá bom? Então não cabe mais isso aqui. Se você errou essa questão, coloque esse recurso, pode ser que dê certo. Não é nenhuma garantia, porque o comando da questão, que é a partir daqui, não ficou prejudicado por essa informação, tá bom? Mas que cabe recurso, cabe sim. E se você está precisando de um pontinho para passar, é briga de rua. Não vai desistir, não. Coloque esse recurso aí e tenha fé. Concurso a gente tem que ter fé até o final, beleza, rapaziada? Então, siga o canal, deixa o like e tamo junto. Boa sorte aí, desejo muito sucesso na tua aprovação.